Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 57, verso número 6. Satyajit assassinado, a joia recuperada. Strinam vikroshamananam krandantinam manatavat hatapashun shaunikavan maniadaya jaginivam. A tradução é a seguinte: enquanto as mulheres do palácio de Satyajit gritavam e choravam em desamparo, Shatadhanva apanhou a joia e saiu, tal qual um açougueiro após matar alguns animais. Continuando no verso seguinte, esse não tem significado. Ao ver seu pai morto, Satyabhama caiu no mais profundo pesar. Lamentando-se, meu pai, ó, estou morta. Ela caiu inconsciente. Significado. Segundo Srila Jiva Goswami, os sentimentos e palavras angustiados de Satyabhama na hora da morte de seu pai foram instigados pela potência do passatempo Lila Shakti do Senhor Krishna, a fim de preparar a violenta reação do Senhor contra Shatadhanva. Vamos ler mais alguns versos aqui. Então, verso 8. A rainha Satyabhama colocou o cadáver de seu pai numa grande tina de óleo e foi a Hastinapura, onde, cheia de pesar, contou ao Senhor Krishna que já estava ciente da situação sobre o assassinato de seu pai. Quando ouviram esta notícia, ó rei, o Senhor Krishna e o Senhor Balarama exclamaram: ai, esta é a maior tragédia para nós. Imitando dessa maneira o procedimento da sociedade humana, eles se lamentaram, com os olhos cheios de lágrimas. O Senhor Supremo regressou à sua capital com sua esposa e irmão mais velho. Após chegar a Dwarka, ele preparou-se para matar Shatadhanva e reaver dele a joia. Ao ficar sabendo que o Senhor Krishna se preparava para matá-lo, Shatadhanva foi assolado pelo medo. A fim de salvar sua vida, ele aproximou-se de Kritavarma e pediu socorro. Mas Kritavarma respondeu o seguinte. Kritavarma disse: não ouso ofender os senhores supremos, Krishna e Balarama. De fato, como pode alguém que os importune esperar alguma boa fortuna? Kamsa e todos os seus seguidores perderam tanto sua riqueza quanto suas vidas devido à hostilidade contra eles. E depois de combatê-los 17 vezes, Jarasandha ficou sem uma quadriga sequer. Significado. Srila Sridhara Swami explica que a palavra Helanam indica agir contra a vontade do Senhor e que Virjinam indica uma ofensa contra os senhores. Continuando o verso 14. Recusado seu apelo, Shatadhanva foi ter com Akrura e suplicou-lhe proteção. Mas Akrura igualmente lhe disse: quem se oporia às duas personalidades de Deus se conhecesse sua força? É o Senhor Supremo que cria, mantém e destrói este universo com seu mero passatempo. Os criadores cósmicos não conseguem sequer compreender seu propósito, confundidos como estão por sua maia ilusória. Agora tem um significado aqui. O uso do singular Yaha, aquele que indica que as frequentes referências a dois senhores, Krishna e Rama, não comprometem o firme princípio do monoteísmo expresso no Srimad Bhagavatam. Como se explica em muitos textos védicos, o Senhor Supremo único expande-se em inumeráveis formas, mas permanece Deus único e onipotente. Por exemplo, temos esta afirmação no Brahma Samhita 5.33. Advaitam Achyutam Anadir Anantarupam.
O Senhor Supremo, único, é infalível e sem começo, e expande-se em inumeráveis formas manifestas. Vou repetir esse pedacinho aqui, que é a tradução do verso do Brahma Samhita citado, Advaita Machyuta Manadira Nandarupa. O Senhor Supremo Único é infalível e sem começo, e expande-se em inumeráveis formas manifestas. Em consideração ao espírito dos passatempos do Senhor, nos quais ele se expande e aparece como seu próprio irmão mais velho, Balarama, o Bhagavatam aqui se refere a dois senhores. Mas o ponto essencial é que existe uma divindade suprema, uma verdade absoluta que aparece em sua forma original como Krishna. Aqui temos um ponto teológico de suma importância para nós. Eu vou dar então uma paradinha. Lemos vários versos, lemos até o verso 15, com esse significado que resgata o contexto, mas sob o ponto de vista da teologia, aqui apresentando o monoteísmo, que é o ponto fundamental do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é chamado a literatura muito bela que descreve as glórias de Bhagavan. Bhagavan como a expressão pessoal da verdade absoluta. E como expressão pessoal da verdade absoluta, ele vai descrever as suas atividades de maneira muito pessoal, inclusive bastante parecida com as atividades humanas, porque elas se referem especificamente à vinda de Krishna a este mundo. Fala de muitas outras encarnações de Krishna, e aqui especificamente fala desta encarnação em que Krishna vem como Krishna e também como Balarama. E a Krura vai se referir às duas personalidades de Deus. Então, Hridayananda Maharaj, comentando junto com os membros da equipe de discípulos de Prabhupada que deram continuidade à tradução do Srimad Bhagavatam depois do 13º capítulo desse canto 10. Então eles fazem questão de explicar aqui esse ponto teológico de suma importância, que não é um caso de politeísmo, não é que as duas personalidades de Deus vão então representar agora o mesmo valor e porque representam o mesmo valor, são duas pessoas diferentes e em igual condição, e estando em condições idênticas, são duas personalidades e que mantêm identidades diferentes em termos de personalidade de Deus. Não é bem assim, eles são identidades, eles têm identidades próprias, porque toda alma espiritual tem identidade própria. Krishna se expande em Balarama desde o começo para a realização de seus passatempos eternos, e Balarama e Krishna, embora sejam a mesma pessoa, se apresentam como personalidades diferentes em situações diferentes. Aqui, nos passatempos específicos de Vrindavana, então um dos associados aponta para os dois como personalidades diferentes para chamar a atenção de quem está pensando que pode entrar em concorrência ou competição com eles e derrotá-los. Então, essa é a posição exata aqui de Akrura, que é quem está falando, né? É exatamente Akrura. Akrura falando com Shatadandva para que convencê-lo de que não é assim, que não vão poder agora se posicionar, eles não vão poder se posicionar contra Krishna e Balarama, esperando algum tipo de sucesso. Mas no significado, eles vão para o significado da palavra sânscrita yaha, que vem no singular.
e que indicando, eles dizem, que as frequentes referências a dois senhores, Krishna e Rama, não comprometem o firme princípio de monoteísmo expresso no Srimad Bhagavatam. E aí eles vão citar e citam o Brahma Samhita, mas tem outras citações também. Os Upanishads vão dizer Ekala Ishvara Krishna Ashvavritya, que só Krishna é único, Ekala. Ekala Ishvara, o único controlador e desfrutador supremo. Ekala Ishvara, e o nome dele é Krishna. Ekala Ishvara Krishna Ashvavritya, todos os outros são partes integrantes dele. Então não existem, não podem existir jamais duas personalidades na posição de suprema pessoa. Também o Srimad Bhagavatam vai apresentar essa tese de que Krishna é a pessoa suprema para convencer todos aqueles que são adoradores dos outros dois aspectos da verdade absoluta. A verdade absoluta se apresenta em três aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman é o aspecto impessoal, refulgente, energético, que sua energia penetra em todas as áreas dos universos, sejam eles materiais ou espirituais. E Paramatma é a forma localizada de Krishna no coração de toda entidade viva. E Bhagavan é a sua forma personalizada, a sua forma com identidade própria, que possui Bhaga, ou seja, atributos, esses atributos particulares e que são devidamente respeitados. Então o Bhagavatam vai tratar de explicar esta personalidade. Então essa história é uma história muito interessante, é o roubo da joia Syamantaka. E Satyabhama vê com isso a morte de seu pai. Ela é uma rainha de Krishna. Ela vê a morte de seu pai e ela fica muito preocupada por estar longe de Krishna naquele momento. Então ela põe ele num tonel de óleo para conservação. E então vai até o pai, vai até Krishna para poder comunicar a morte, como a gente viu aqui. Interessante que o Bhagavatam vai dizer que Krishna e Balarama reagiram como as pessoas comuns desse mundo, e choraram e lamentaram, como por ignorância, por identificação corpórea, nós lamentamos a morte de uma pessoa querida, de uma pessoa conectada com a gente, o que é natural para as almas condicionadas. E aqui Krishna imita esse papel da alma condicionada, chorando e lamentando pela perda de uma pessoa tão próxima como era, no caso, o pai de Satyabhama. Esses são os pontos que estão aqui que eu posso comentar agora. E a história segue, acho que vai até ainda... depois dessa história, aí vão começar os casamentos de Krishna. Krishna vai começar a se casar e chega a 16.108 esposas. Bem, é isso. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta? Então, Jiva Goswami, no comentário. Queria perguntar, é permitido citar no comentário um acharya assim que passou uma informação para ele numa conversa pessoal e colocar no comentário? Um acharya que passou... Alguma conversa que ele teve com o Prabhupada pessoal para afirmar algum ponto filosófico, assim, um comentário, ele pode fazer isso, se não for algo assim como escrito e tudo mais. Eu acho que tem diferentes
diferentes potências epistemológicas, porque uma citação, uma fundamentação é colocada no texto para dar validade ao texto. E o nome disso é epistemologia, isso é estudado pela epistemologia. Uma declaração de um sábio é chamado Ashwa, Arsha Pramana, e eles declaram alguns construtos filosóficos por sua própria experiência, estudando os livros. Eles, como em filosofia se fala de construto, então eles apresentam uma declaração, eles preparam uma tese, e essa tese, fundamentada bibliograficamente pelas escrituras, pelo Shastra, tem validade. Então, as declarações de Arsha Pramana, quando se reduz os 10 Pramanas a unicamente 3, Arsha Pramana equivale a Shabda Pramana, está dentro de Shabda Pramana. E Shabda Pramana é o recurso epistemológico das escrituras. Então, uma declaração de um sábio fundamentada tem o mesmo valor que uma declaração das escrituras, porque ela é falada de uma maneira ajustada a uma situação temporária, e nesse ajuste, apesar do ajuste, ela está fiel às declarações. As conversas de Prabhupada eram todas desse nível. E então, uma pessoa que vai citar uma conversa pessoal com Prabhupada pode citar, mas vai precisar declarar que foi uma conversa pessoal. Entende? E Hridayananda Maharaj teve algumas conversas pessoais com Prabhupada que foram únicas. Uma coisa assim que eu conheço é que a única pessoa para quem ele falou que não se come lentilha. E durante muitos anos no Brasil a gente não comia lentilha. Mas foi somente para ele. Então, outros devotos comentaram que, embora o Prabhupada não tivesse falado, Prabhupada sabia que os devotos estavam comendo e oferecendo lentilha. Então, por isso a lentilha é consumida. Mas isso não é um Siddhanta Vaishnava, né? Não, é apenas uma informação da nossa vida. Mas em termos de Siddhanta, como você perguntou, ele pode sim citar, mas ele vai ter que dizer que foi uma conversa pessoal em tal lugar, em tal momento, tal data e tudo mais, para poder ter validade epistemológica. Mais alguma coisa? Então, obrigado. Nós estamos aqui, viemos com a turma para fazer o Sankta essa semana só em Campina Grande. Hoje, Baladeva e eu vamos dar o curso teórico, a parte teórica do Sankta, as técnicas, a ética usada no Sankirtan e tal. E vamos começar a distribuição de livros. Temos livros suficientes para essa semana. Vamos começar a distribuição de livros. Vamos ficar aqui até domingo. Domingo já vamos retornar para Vrajadhana. Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado. Todas as glórias da Srila Prabhupada.